Oi, oi, abençoados! Está começando mais um Blessing Show, seu talk show cristão aqui na Rede Super. Aqui você sabe, a gente fala de empreendedorismo, arte e muita fé em histórias para inspirar você, inspirar a sua vida, para que você também tenha uma transformação. Ó, hoje no nosso programa eu tô recebendo uma pessoa super especial. Ela que olha só, deixa eu contar pra vocês, muitas coisas, que a biografia é grande, ela tem uma história linda, muitos testemunhos. Vamos lá, ó. Ela é empresária, assessora de negócios, formada em administração, contabilidade, MBA em finanças corporativas, marketing e vendas. Também é líder de um movimento de mulheres empreendedoras, mentora de mulheres, casada há 19 anos, tem 4 filhas lindas e Deus livrou ela da morte 3 vezes. A gente estava falando aqui nos bastidores, mais de 3 vezes. Então tem um testemunho lindo com vocês, Sabrina Chenesi. Chenesi! É isso? Isso. Fala aí do sobrenome, Chenesi. Teve. Bem-vindo ao Blessing Show, um prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui. Já quero que você comece falando do sobrenome. Qual é a origem do sobrenome? Alemã. Alemã. Sim. Meus bisavós, tataravós vieram da Rússia, na Guerra da Alemanha, no período mesmo de guerra, e vieram para o Brasil. E aí tem uma história linda, assim, porque eu não tive contato com a minha família da parte do meu pai. Então, eu fui atrás descobrir a minha origem, porque até então eu não sabia. Eu demorei 21 anos para saber de onde eu vim, quem eu era, o que era meu sobrenome, quem eram as minhas descendências. E descobri por um consulado que era origem alemã, que a minha família toda é da Alemanha. Olha, e eles vieram pro Brasil e aí os teus avós, no caso, já... Você teve contato? Eu vi a minha avó uma única vez, faz alguns anos. Ela já é falecida. Ela faleceu, acredito que há uns 3 anos. E eu tive, sim, o privilégio de conhecer ela. E foi muito lindo, assim, porque eu tinha o sonho de conhecer o meu pai, tinha o sonho de conhecer a minha família mesmo, da parte dele. E foi muito lindo quando eu vi ela, porque ela estava acamada, ela já estava doente há bastante tempo, assim. E ela é linda, linda, assim, só que foi uma única vez. Eu vi ela e depois não vi mais. Quando eu soube, ela já havia falecido. Conta um pouquinho, então, como foi essa tua trajetória ali de infância. Então, você falou do seu pai, né? Você não chegou a conhecer. Como é Não. que foi, então? Você nasceu... Era um lar cristão que você era com a sua Não, mãe? não. A minha história é um best-seller. Eu estou escrevendo um livro e creio que vai ser um livro que vai impactar e abençoar muitas pessoas. Minha mãe é uma mulher que nos criou sozinha, com 5 filhas. Então, nós somos em 5 meninas. Não tive meu pai me abandonou quando eu tinha 6 meses. E aí minha mãe, né, teve outras pessoas, se envolveu e teve as outras minhas irmãs, mas minha mãe criou sozinha. A minha avó, ela deu algum apoio, então assim, alguma parte da minha infância eu fiquei com a minha avó, foi ela quem me criou e me ajudou. Mas a minha mãe é uma mulher que lutou por tudo e por todos para nos fazer chegar onde nós chegamos, mas nós não tivemos condições nenhuma. Quando as pessoas olham hoje pra mim e falam, nossa, mas é muito fácil falar, né? É muito fácil olhar pra sua vida e resolver um problema assim ou assado, mas elas não sabem do bastidor da minha vida. Então, eu fui uma menina muito pobre. Muito, e quando eu falo muito pobre, gente, é de catar comida do lixo pra poder comer. Eu catava lixo reciclável e latinha com a minha mãe quando eu era criança pra colocar comida na mesa. Então, assim, as pessoas olham o sucesso, que na cabeça delas eu não sei o que é o sucesso, e assimilam a facilidade de alcançar ou de obter coisas, e não é uma verdade. E quando as pessoas descobrem da onde eu vim, muda. Então, a minha mãe nos criou com muita dificuldade. Teve momentos em que nós passamos, assim, de extrema necessidade de não ter nem onde morar, porque não tinha como pagar aluguel, ter que ir morar num beco que não sei como fala hoje, mas antes era um beco de favela, assim, com várias casinhas. E nós morávamos lá. E eu lembro
eu deveria ter 4 ou 5 anos na época. O banheiro que nós tínhamos para tomar banho era fora da casa e não tinha chuveiro. Era só o cano de água e era na água gelada. Então você imagina uma criança de 4 anos tomar banho na água gelada. E nesse episódio em especial, eu lembro que era um dia que não estava tão frio, mas nós não tínhamos luz em casa. E minha mãe deixava velas acesas. E na época, minha irmã, ela deveria ter acho que 2 anos. Ela estava dormindo na casa e eu e a minha mãe fomos tomar banho. E uma vela estava acesa na cama, em cima da cama. A janela aberta, bateu o vento, a vela caiu e a casa começou a pegar fogo. Então, assim, só deu tempo dos vizinhos tirarem a minha irmã e nós perdemos tudo que nós tínhamos. E tivemos que reconstruir. Então, assim, olhando hoje para a vida da minha mãe, eu acredito que ela foi muito forte, mesmo quando nem ela sabia da força que ela tinha para nos criar. Então, ela renunciou muitas coisas e ela abdicou dela mesma para nos dar algo. E eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa com 17 anos, porque minha mãe se envolveu com uma pessoa que era alcoólatra. E esse homem, ele era muito agressivo e ele batia todos os dias na minha mãe. Quebrava as coisas em casa. Então, assim, nunca tive nada dentro da casa, porque ele sempre quebrou tudo, sempre destruiu tudo e batia muito na minha mãe. Então, era você chegar em casa, ele tá lá, você tinha que fazer uma escolha. Ou você se trancava no quarto pra não brigar, né? Ou você tinha que sair porque ia dar briga. E ele sempre chegava bêbado e quebrava tudo e batia na minha mãe. E ele tiveram um filha dessa relação? Tiveram 2 meninas, 2 que são as mais novas. E foi um tempo muito difícil, assim, muito difícil. Minha mãe ficou 14 anos com ele. E então pensa, eu vivi 14 anos dentro de um cenário de família de muita agressividade, de muita briga, de muita destruição. Então foi muito terrível, assim, foi algo que mexia muito comigo. E se hoje eu fosse me colocar num papel de vítima, eu não alcançaria nada pela história de vida, né? Mas na minha cabeça, assim, mesmo sem saber e sem conhecer Jesus naquele tempo, eu já tinha o entendimento que algo Deus tinha pra minha vida. E uma coisa bem interessante é que minha mãe nunca foi religiosa, nunca gostou de nada, assim, mas ela me obrigava a ir na missa. Naquela época, e falava assim: você precisa fazer catequese e você precisa ir na missa. Por que, mãe, se você não vai? Porque você vai, e ponto final. E eu ia. Então eu fiz catequese, eu fiz comunhão, eu fiz crisma, eu dei catequese por 2 anos. Então, assim, eu ajudava o padre na missa, toda aquela coisa, mesmo sem ter o conhecimento verdadeiro da palavra, né? E foi muito lindo porque no meu último ano de catequese, eu conheci Jesus. Eu estava dando catequese para uma turma e eu conheci Jesus através de uma mulher que hoje ela é pastora e ela morava na frente da minha casa. E ela simplesmente me convidou para participar de um grupo familiar na casa dela e minha mãe liberou, assim, que foi um milagre de Deus, porque minha mãe nunca liberava nada. Quantos anos você tinha? Eu deveria ter uns 13 anos, eu acho. E foi muito legal, porque lá eu conheci Jesus. Lá ela me mostrou realmente o que era ter um pai. E ali a minha paternidade foi curada. Porque todos os anos da minha vida foram muito difíceis em relação a olhar para as minhas amigas e ver que elas tinham um pai. Ah, tô na frente da escola esperando meu pai. E eu não tinha pai. Dia dos Pais. Não tenho para quem dar. Então, foi nesse momento em que eu conheci Jesus, em que ela começou a me mostrar que a minha vida poderia ser diferente. E eu acredito que ali muita chave virou em relação a o que eu quero para o meu futuro. Porque eu olhava o meio cristão, as mulheres muito alegres, todo mundo muito diferente, Deus abençoando, as pessoas prosperando, tendo carro, comprando casa. E eu olhava e falava: meu Deus, mas pra mim não funciona, não tenho nada. Não tenho nada, olha de onde eu vim. Se eu não trabalhar para ajudar minha mãe, eu passo fome. E foi muito difícil. E aí, o pessoal da Igreja Católica, na época, né, soube, eu precisei me desvincular
e falei que eu ia seguir realmente a outra igreja. Comecei a ir em outra igreja, me batizei e foi algo muito tremendo, assim, porque dali a minha vida nunca mais foi a mesma. E a minha mãe não se converteu. Ela demorou 5 anos para entender aquele processo. No meu batismo, ela não aceitou, foi assim muito. Foi uma briga bem terrível na casa dela, mas eu vejo que tudo foi um processo, tudo foi uma permissão de Deus. Porque aí, a partir do momento em que eu tomei o posicionamento de que eu queria me batizar, queria servir a Jesus, eu nunca mais parei. E hoje faz 22 anos que eu Olha. sirvo a Jesus. E eu falo assim que é uma honra, não pelos frutos daquilo que ele fez, mas pelos livramentos e pelo testemunho, sabe? Pela pessoa que ele me fez. Eu não vim, não era nada. E eu não sou nada, né? Ontem até estava escutando uma música e falei, Deus, tudo é teu. É tantas dificuldades e tantas coisas que a gente tem vivido, mas eu falo assim, enquanto houver fôlego, eu estarei aqui. Então, Deus tem me capacitado. Ele tem sido a minha força nesse tempo e eu não vou parar. Eu não, as pessoas que me conhecem e participam das minhas mentorias falam: Nossa, você é imparável. Eu sou imparável naquilo que Deus tem pra mim, porque eu sei que da onde eu vim e sei o que Ele quer e o que Ele tem pra mim. Então eu não vou parar. Que bênção, glória a Deus, tá? Olha, Deus é incrível, né? E a gente fala muito aqui, porque o Blessing Show é um programa que realmente trazem pessoas que têm uma trajetória totalmente transformada e Deus faz grandes coisas. E a gente fala muito sobre o deserto, né? Quando Deus usa o teu maior sofrimento, Sim. aquilo que, né, você mais sofreu, para poder inspirar outras pessoas, né? E na hora você não entende, né? Não. Você não. Principalmente você ali, infância, adolescência, mas com certeza a tua história já tem inspirado muitas vidas e é com certeza só o início, né? Sim. Olha, eu quero saber, aqui nesse programa eu gosto de detalhes, tá? Por isso que o tempo é muito pouco às vezes, porque eu quero saber os detalhes. Você nessa época, você então meio que se converteu aos 13 anos por aí, foi pra igreja. Sim. E aí, como que foi tua relação? Qual foi a igreja que você é daqui de Curitiba? Sou de Daqui de Curitiba. Curitiba. Qual era a igreja? A primeira igreja e a única, né, foi a Batista Shalom, Ah, eu sei, do lá no pastor Xaxim. Odilon. Isso. Ouço muito falar, inclusive eu quero mandar um abraço pro pessoal, porque eu encontrei várias pessoas de lá, e aí eu tô devendo trazer o pastor aqui, a galera lá da Batista. Abençoado a igreja lá, né? O pastor Odilon e a pastora Senorá, elas são pessoas que, independente da situação, eu sempre vou ter do meu lado. E assim, toda a tribulação e tudo que eu tenho vivido, não só nesse tempo, mas desde a minha jornada, do momento em que eu me converti até hoje, ela sempre esteve presente. Eu costumo dizer assim, talvez você não tenha contato todos os dias com a pessoa. Você não manda mensagem todos os dias, mas você sente que ela está presente. E a pastora Sinora e o Odilon, elas são esse tipo de pessoa. Que eles, não, até por questão de agenda, não vai estar todos os dias te mandando mensagem, mas você consegue saber que eles estão presentes. E nesse período da minha vida, eu tenho sentido muito. Sabrina, mas você não conversa com ela todo dia. Não converso, mas eu sei que ela tá orando por mim. Eu Você sei, tá lá ainda? sim. Tá lá ainda. Então, desde os 13, 22 anos eu tô lá. que 22 bênção! anos. Eu saí de lá durante um tempo, fiquei 2 anos fora, que foi logo que eu casei, porque o meu marido ele não aceitava a igreja e ficamos fora 2 anos. E Você já tinha depois filhos? eu tinha só a Angel. Ela é mais velha? Ó, a filha dela tá aqui, linda, maravilhosa. É a mais velha? É a mais velha, 18 anos. 18 anos. Aí as outras têm quanto? Eu tenho uma de 12, a Isadora. Tenho a Helena de 2 e a Pérola de 6 meses. Ah, novinha, recente. E é uma loucura, porque a Helena, ela é um milagre de Deus. Não era pra eu ter ela, porque eu perdi um bebê antes dela. E Deus me entregou que eu teria 3 filhas naquele período. E eu não aceitava, assim, porque eu falava, já tenho 2, né? Tá com 10 anos na época, não preciso de mais.
Só que Deus me prometeu. E quando a minha de 10 anos, de 12 anos hoje, ela tinha 1 ano e meio, eu descobri o início de câncer no útero. E aí fiz o tratamento, operei, passei pelo tratamento. 2 anos depois eu desenvolvi endometriose. Então foram mais 3 anos de tratamento. E aí a possibilidade de uma gestação era nula. A não ser com tratamento, né? E uma intensidade maior de medicação. E não foi isso que ocorreu. Eu simplesmente engravidei em 2 meses. E foi algo assim, muito, muito, muito sobrenatural, porque você vai ter que fazer um tratamento, você não vai conseguir engravidar assim. E daí, de repente, eu tava grávida. E aí foi um misto de sentimento, porque eu falei, meu Deus, é Deus mesmo. Só que daí, 1 mês depois, eu perdi o bebê. Nós fomos fazer ecografia, escutei o coração do bebê, tava tudo muito bem, o bebê tava com 7 semanas já. Quando eu fiz 9 semanas, eu comecei a ter hemorragia e perdi. Então foi bem difícil, porque eu não entendia. E eu entrei no questionamento do porquê. Se o Senhor me prometeu e disse que eu teria, por que tirou? E eu acho que na nossa vida, nós fazemos muito isso. O questionamento, Deus, o Senhor não falou que ia me dar? O Senhor me deu. E por que o Senhor fez isso? E naquele momento foi um deserto. Nós passamos meses sem entender, chorando. Eu tive um luto pós-traumático, porque foi bem no meio da pandemia, e nós tivemos várias perdas, e nessa época eu perdi minha sogra. E a minha sogra foi minha segunda mãe também. Então foi extremamente difícil. Eu não conseguia entender. Eu fiquei 4 dias acordada, sem dormir. Você imagina, chega à noite, você não dorme. E aí eu falei, alguma coisa tá estranha. Ficar 4 dias, eu já não pensava mais, eu não raciocinava, as coisas começaram a ficar difíceis. E aí eu pedi socorro, falei pra minha médica, eu preciso de ajuda. Tá acontecendo alguma coisa. Eu achava que um pouco era a medicação que eu tava tomando. Depois eu vi que não era, que era realmente a questão emocional. E esse luto pós-traumático. Foram muitas perdas em um espaço pequeno de tempo. E aí eu entrei com medicação, entrei com tratamento, precisei me ausentar do trabalho, fiquei 2 meses afastada pra cuidar de mim. E aí, uma sequência ali de 4, 5 meses, eu engravidei da Helena, que também foi assim um milagre de Deus, claro, com aquele coração mais apertadinho de medo de perder. E com 5 meses da Helena, eu peguei Covid. E aí entrei num processo de, assim, intensidade total de cuidado. Ela teve restrição de crescimento e precisou nascer antes. Então foi muito ruim, porque eu desenvolvi diabetes, anemia crônica. Todos os meus exames deram muito ruins. Eu precisei de um tratamento muito intenso e ela acabou nascendo antes. Mas nesse período, eu fiz um propósito com Deus. E algumas pessoas que me acompanham sabem o quanto esse momento foi importante pra mim, porque eu me coloquei em Deus e falei: Deus, vamos conversar. O Senhor falou que ia me dar. Eu, como filha, eu estou aqui, implorando para que o Senhor não me tire. Por que que o Senhor permitiu que eu pegasse Covid? Nem sempre é culpa do diabo, né? Que a gente quer jogar a culpa nele. E eu falei: eu não me cuidei, eu saí, né? Qual foi? O que que aconteceu? Mas eu falei: Deus, eu quero hoje firmar um propósito. Eu quero que a Helena nasça de olho claro, como sinal da minha aliança contigo hoje. Então, a Helena vai nascer de olhos azuis, porque eu entendo que o Senhor está trazendo cura para a minha vida através da dela. E aí, eu firmei com Deus uma aliança e falei: eu preciso. Se ela nascer de olhos azuis, eu vou entender que o Senhor está me ouvindo. E que daqui pra frente, todas as coisas que acontecerem vão ser diferentes, porque eu entendi que o Senhor está no controle, mesmo na dor. E o que que aconteceu? A Helena nasceu de olhos azuis. E todo mundo, não, daqui 1 ano passa. Todo bebê nasce de olho azul. A minha filha tem os olhos azuis. E hoje eu falo, pra glorificar o nome de Deus e entender, ó, ele tá ali. Quando ninguém estava, quando ninguém sabia, quando os médicos falavam assim, não, ele falava: peraí que eu ainda tô cuidando. Sou eu que tô no controle. E aí, numa sequência de tempo, quando a gestação da Pérola, eu descobri muito de repente. Porque eu tava amamentando a Helena, o meu foco foi 100% nela, porque ela nasceu muito pequenininha. Quantos meses? Ela nasceu de 34 semanas
e com 42 centímetros. Então, e 2 quilos, 1,8 kg, eu acho, muito pequenininha. Então, a gente precisou de um cuidado especial. Então, o meu tempo de trabalho cessou. Eu me dediquei 100% ali. Durante 8 meses, o meu foco foi nela. Depois, eu voltei a trabalhar aos pouquinhos. Quando ela fez 1 ano, a minha intensidade de trabalho melhorou. E eu falei assim, ela já tá bem, fez 1 aninho, tá grande, comendo bem, desenvolvimento bem. Eu preciso voltar a trabalhar. E eu sou muito acelerada. Então, o que que eu fiz? Vou trabalhar. Tirei ela do peito. Nesse período, comecei a fazer o desmame dela e comecei a trabalhar. E eu viajo muito a trabalho, porque eu atendo o Brasil inteiro. Então, eu comecei em viagem, assim. E comecei a passar mal em dezembro, numa imersão que eu fiz de dor de estômago. Muito ruim. E até um médico amigo nosso que tava lá falou: Sabrina, vai fazer um exame pra ver, porque não é normal, pode ser algo muito sério. E nisso eu fui viajar pra Porto Alegre, falei: depois do exame eu faço, né? Procrastinei. E aí voltei e liguei pra minha médica e falei: eu preciso fazer porque eu tô com muita dor. E aí ela falou: pode ser vesícula, né? Rim, várias coisas. Fiz o exame vesícula. Muitas pedras na vesícula e era caso de Eita. operar. Até então, ok, vamos operar. Você não pode. Por quê? Porque você está grávida. Como assim? Você está grávida. E não é um bebê pequeno. É um bebê grande. E ele tá quase nascendo. Como assim? Tipo, eu sou toda Eita. magrinha, não tenho corpo, não tenho nada. Você está de 7 meses e teu bebê tá quase nascendo. Foi surreal. E ali eu entendi, porque eu não tive corpo de gestante. Eu entendi outra vez que era Deus, que ele estava ali. E aí ele me revelou que o nome dela seria Pérola, porque ela estava escondida. E ela também, ela veio com 37 semanas, mas uma bebê totalmente diferente da Helena. Nasceu com 3 quilos. Enorme a menina, 48 centímetros, enorme. Hoje ela é uma bolinha de gordinha, assim. E aí, novamente, eu vi a mão de Deus. Então, assim, ela é uma sequência, ela tá com 6 meses hoje. Eu falo assim, é muito Deus, é muito Deus. Meu Deus, que incrível. Olha, você falou aí, uma coisa que, de todos esses milagres, né? Eu achei. Eu sempre, de vez em quando eu pergunto, porque assim, o nosso relacionamento com Deus, né? A forma como a gente conversa com Ele. E a gente sabe que a gente precisa, né? Falar todas as coisas pra Deus. E você, a forma como que você fala, né? Você começou adolescente ali, e eu vejo que você é aquela que realmente conversa com Deus pra entender Uhum. como como foi esse processo seu, desse teu relacionamento com Deus, de falar, de realmente entender aquilo que ele queria pra você, né? E é, como isso fez sentido agora no teu amadurecimento espiritual, né? Porque dali foi um processo para até você entender como que o teu pai, né, celestial agia, né? Sim. Você questionava muitas coisas. Eu sempre fui uma menina muito intensa em tudo, em todas as coisas. E a minha mãe sempre foi muito rígida e sempre gostou das coisas muito certas. E assim, louvo a Deus por ela ter me ensinado o caminho de fazer o que é certo, mesmo sem condições. Porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas morou em favela, fez tanta coisa errada, vai ser bandido, né? E eu não vejo isso. Eu vejo que a criação molda muito o nosso caráter. E a minha mãe falava assim: nós não temos nada, então a gente precisa cuidar do que a gente tem hoje. Ah, eu queria uma roupa. Se eu guardar o dinheiro e for lá, eu compro à vista, não parcelo, porque eu não sei se amanhã eu vou ter esse dinheiro. E minha mãe sempre foi muito correta, muito honesta. Ela trabalhou em casas de muitas famílias, assim, e todo mundo sempre elogiou ela pela agilidade dela, porque ela também não para, e pelo caráter dela, de honestidade. Minha mãe sempre foi muito correta. E quando eu me converti, o meu negócio com Deus era entender o que era amor, o que era paternidade, porque foi algo que eu não entendia. Eu não sabia o que era amor. A minha mãe foi uma mãe maravilhosa dentro das possibilidades dela, dentro do que ela poderia me entregar. Então, hoje, nós entendemos o porquê que ela agia da forma que ela agia. Porque hoje nós temos uma maturidade, né?
Antes eu não entendia. Eu falava que eu era uma vítima da minha mãe. E na verdade a minha mãe também era uma vítima. E eu não entendia isso. Eu estudei muito comportamento humano, muito neurociência, para eu conseguir trabalhar com as pessoas e entender realmente o porquê que as coisas. Por que as coisas aconteciam da forma que aconteciam, por que que a pessoa agia da forma que ela agia. Porque quando eu me converti, eu falava assim, Deus, mas eu não quero viver desse jeito. Eu preciso melhorar. E eu não queria casar. Eu não queria ter família, porque eu vim de um lar destruído. Então Deus precisou na minha vida moldar tudo. Colocar realmente, fazer uma faxina e colocar as pecinhas no lugar. Ele começou a fazer isso. Ele começou a restaurar, me mostrando que sim, a minha realidade poderia ser diferente. Eu poderia ter uma família. As minhas filhas nunca iam passar necessidade. E eu tive que trabalhar isso na minha mente. Quando a Bíblia fala que nós precisamos renovar a mente todos os dias, isso é muito real, é muito forte. As pessoas falam muitas vezes da Bíblia da boca para fora. Elas querem falar, ai, renova sua mente. Você sabe o que significa isso? Você parar, analisar tudo que você está vivendo, entender, raciocinar e falar, ok. Ter uma concordância do que está acontecendo não é fácil. E eu tive que passar por esse caminho como filha. Em primeiro lugar, eu tive que entender o meu papel de filha, porque eu falo assim, se você é filha de um rei, você precisa se posicionar como uma filha, que é uma princesa. Se o teu pai, que é dono de tudo, ele é o rei, é dono de tudo, por que é que você não tem nada? E isso virou uma chave pra mim. Eu não tive nada, mas eu não sabia que eu era filha. E eu nem conhecia quem era o meu pai. Não meu pai biológico, meu pai celestial, meu pai que é dono de tudo. Eu não conhecia. Então, como que eu poderia falar, ei, cadê minha herança? Você não sabia? Mas a partir do momento que eu descobri isso, eu falei, agora ninguém mais para. Eu quero tudo que é meu por direito. E eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando de viver os processos, desfrutar do melhor dessa terra, porque é o que fala na Bíblia. Você vai comer o melhor dessa terra. Os planos que eu tenho pra você é prosperidade e não desgraça. E quando eu entendi isso, mudou. Aí eu falei, agora eu quero tudo que é meu. Eu quero ter uma vida boa, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. E não só bens materiais, mas eu quero mostrar, ó, eu não tinha nada, mas eu sou filha. E tudo que eu pedi, ele me deu. Por quê? Porque eu sei que o propósito que ele tem pra minha vida vai muito além. Eu não sou apegada a bens materiais. As pessoas falam assim, nossa, mas e teu carro? Nossa, mas... Se hoje Deus falasse, Sabrina, larga tudo e vai embora pra outra cidade. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu largo tudo, porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo, eu não sou apegada a coisas. Eu já doei muitas coisas minhas. A dinheiro. Eu não sou apegada a dinheiro. Eu tive um momento da minha vida que Deus até teve que trabalhar em mim, que eu não podia olhar uma pessoa triste porque, sei lá, tava sem dinheiro pra alguma coisa que eu queria ir lá dar dinheiro. E Deus mudou isso em mim, mostrando que às vezes não é o fato de eu ir lá e dar dinheiro que vai suprir o que ela precisa, porque eu tô interrompendo o processo dele. Então eu preciso deixar a pessoa viver o processo dela. Então chegar num nível de maturidade espiritual é muito complicado para aquelas pessoas que só querem as coisas, só querem recompensas e não têm um entendimento de que vai ser difícil. Você vai ter que pagar o preço. E para você chegar num nível de maturidade, primeiro você precisa entender o que é ser filha, o que é ser obediente, o que é ter um pai que pode te dar acesso a tudo, desde que você tome um posicionamento de filha. E hoje eu falo para você assim, eu sei que tudo que eu quero, eu consigo. E tudo que eu precisar, o Senhor vai me dar. Que é o que Ele tem feito hoje. E você passou por esses processos e Deus abençoou de forma extraordinária. E, gente, a gente vai contar. Essa outra parte, tinha muita coisa ainda da sua trajetória ali antes que eu queria saber, mas vocês sabem que esse programa passa rápido, mas a gente vai para um brevíssimo intervalo e na volta a gente vai falar como que Deus
transformou e também hoje, né, como que a Sabrina se tornou aí mentora de mulheres, empreendedora, com várias empresas e realmente aquilo que Deus fez também na vida profissional dela e muito mais. Então fica aí que a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta com o Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show, seu talk show cristão aqui na Rede Super. Olha, quero convidar você, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, aqui o nosso Instagram, o canal também da Rede Super. Lá você vai poder conferir os programas completos. Se você quer ver mais uma vez a história da Sabrina e de outras pessoas, vai estar lá no nosso canal do YouTube da Rede Super. E vamos voltar aqui com a Sabrina. Ela já contou um pouco aqui, né, da trajetória dela, infância, aquilo que Deus fez. Mas hoje a gente sabe que você é uma mulher, né, abençoada, bem-sucedida aí na área profissional. Eu quero que você conte como foi que você chegou a... Você saiu de um cenário improvável. E aí, como foi a tua virada de chave? Você fez as faculdades, né? Como é que foi a tua virada? Como é que você falou, não, eu vou fazer isso e esse é o caminho que eu quero seguir? Conta aí. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E uma das empresas que eu entrei foi logo que eu fiz 18 anos. Eu entrei para ser telefonista dessa empresa. E na mesma semana mudaram meu cargo e me jogaram para administrativo, porque o dono da empresa viu a forma como eu agia com as pessoas e falou: não, eu preciso que ela esteja ali comigo. E aí eu comecei a trabalhar com eles. Naquela época não tinha faculdade, não tinha nada, né? Porque eu nem tinha condições. Ele me deu, assim, um cargo de confiança naquele momento e me passou como secretária da diretoria. Então foi muito legal, porque as questões administrativas eu fazia por confiança, mas agora eu também respondia a uma agenda de diretores. Então foi muito legal, porque ali foi a minha faculdade, eu aprendi muita coisa. Você tinha 18. Eu tinha 18 anos. Isso foi que ano? Quantos anos você tem? Eu tinha 18 anos, eu nem lembro que idade que eu tenho, a gente tá tão perdida, né? Quantos anos você tem mesmo? Hoje eu tenho 36. Ah, é nova. Sim. E eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas eu acho que eu devia ter Nessa 19, faixa. por ali, E foi muito legal porque a forma como o dono da empresa, ele já era mais senhor, assim, muito experiente, com uma história de vida linda também. E ele foi um pai pra mim. Então ali foi muito legal porque eu aprendi muito que era pai também, né, em relação a ele. Eu falei, ele foi um pai pra mim. E chegou num determinado período que ele falou assim: olha, você sabe fazer muita coisa. Porque antes de eu entrar ali, eu trabalhei em mais 2 empresas e aonde eu fiz a parte administrativa, as notas fiscais, eu sabia muita coisa e eu sempre fui muito curiosa. Quando eu não sabia, eu falava que eu sabia. E aí eu buscava ou à noite, em algum momento, descobrir como fazia aquilo. E foi muito legal porque ele falou assim: você sabe muita coisa. Eu preciso aproveitar você em mais coisas. Falei, tá bom. Eu vou te dar o financeiro para cuidar. Então, vou fazer assim, você cuida toda a parte da agenda dos diretores, mas agora você fica como financeiro, tá bom? Tá bom. Foi um fardo, né? Porque muita coisa eu não sabia. Mas eu sempre fui muito curiosa, então eu falava assim, ele perguntava, isso aqui você sabe fazer? Eu falava, sei. Ah, então beleza, faz aí depois, no final do dia a gente conversa. Naquele período eu já tava pesquisando como fazia, como deixava de fazer pra entregar uma coisa impecável. E isso, ele olhava e falou, mas já fez? Nossa! E foi muito legal, porque assim, foi um nível de confiança muito grande. E ele chegou pra mim e falou assim, você não quer fazer alguma coisa da vida? O que você quer fazer da vida? Aí eu falei, olha, eu pretendo fazer uma faculdade, alguma coisa, mas nesse momento eu não tenho condição. Não tenho como fazer uma faculdade hoje. Escolhe o curso. Qual curso você quer fazer? Aí eu falei, o curso vai depender da onde eu estou. Aí ele falou, hoje, para nossa empresa, que curso você gostaria de fazer que ia agregar? Aí eu falei, alguma coisa voltada para financeiro, né, administrativo. Então tá. Vá pesquisar as faculdades e me traga. E lá fui eu, bem louca. Só que eu achei que eles iam me ajudar com alguma coisa, né? E aí ele falou assim, ok,
você tem uma escolha. Você quer que a gente pague a tua faculdade ou você quer que a gente te dê um aumento? Aquilo assim foi porque eu pensei, meu Deus, eu preciso do dinheiro. Porque, né, a Angel, na época, eu tive ela com 18 anos, então ela era pequenininha. Aí eu falei, como eu vou fazer pra sustentar uma criança com pouco dinheiro, né? E meu marido ganhava muito pouco também. Aí eu falei, não, eu quero a faculdade. Porque o meu sonho era ter uma faculdade. Eu nunca tive e eu sabia que eu não ia conseguir tão fácil. Falei, não, eu quero a faculdade. Então tá bom, pode ir lá fazer sua matrícula que a gente vai pagar sua faculdade. Uau. E aí eu fiz a minha faculdade e foi uma bênção, assim, me formei e fiquei nesse período na empresa. Eu fiquei 5 anos lá. Então foi assim, o tempo de eu fazer a faculdade, me formar, fazer mais alguns cursinhos rápidos pra aprender. E aí foi um tempo em que eu falei, olha, agora eu acho que é o tempo de eu sair. Foi muito difícil. Ele falou, não, pega férias. Pega férias. Daí peguei férias, voltei e falei, não, Aí você passou quanto vou tempo lá? sair. 5 anos. 5 anos. No primeiro momento foi muito legal, assim. Aí saí de lá, já com a mente muito trabalhada em relação a dinheiro, a finanças, a muitas questões, assim. Mas eu não parei, eu falei, eu quero mais. Aí, logo que eu saí de lá, passou uns 4 meses, eu fui chamada por uma outra empresa que era de terceiro setor, uma ONG. E eles trabalhavam, na época, para uma empresa muito grande aqui em Curitiba. E aí eu falei, opa, é uma oportunidade, porque é uma área que eu não conheço e é uma área que eu posso crescer. Entrei lá dentro, fiquei 1 ano e meio dentro dessa empresa. A mesma coisa, como eles eram voltados para a área de educação também, o meu negócio foi educação. Eu não ganhava muito bem, mas eu falava o que eles podem agregar na minha educação. Aí eu falei, diretora, tem esse curso aqui, eu gostaria muito de fazer, vai agregar no nosso ambiente de trabalho. Faça, a gente paga. Ah, esse curso aqui, faça, a gente paga. Então, eu já nem olhava mais pro financeiro, porque na minha cabeça tava, se eu aprender tudo, eu vou longe, ninguém me para mais. Então, eu, Sabrina, sempre tive isso na minha mente. Se eu aprender, ninguém me para. Não é sobre dinheiro, nunca vai ser sobre dinheiro. Então eu comecei a trabalhar. E passou durante um tempo, a minha cabeça já tava assim de querer fazer muitas coisas, abrir empresas. E eu comecei a ajudar pessoas, amigos que tinham negócios pequenos, coisas assim. Ah, Sabrina, eu tenho uma dúvida aqui. Ah, eu sei resolver. Aí minha sogra já era costureira há muitos anos, mas não tinha nada formalizado. Lá vai eu. Estudei, formalizei toda a empresa dela, criei o negócio dela, abri CNPJ, fazia a contabilidade dela, fazia tudo. Então, fui lá, outra empresa. Aí eu comecei a atender pessoas de próximas, amigos, conhecidos. Aí eu olhei e falei, não é que eu consigo? Então eu quero mais. Agora eu quero ter a minha empresa de consultoria. E aí comecei a atender aos poucos. E aí, Sabrina, dá uma palestra sobre isso? Dou. Preparava, ia lá e dava uma palestra. Eu me joguei, Mari, assim. Talvez as pessoas falam, nossa, mas a bagagem que você tem, muito. Eu me joguei, muito, eu me joguei. Então, assim, no período que eu fui crescendo, eu fui investindo. Faz um MBA, faz uma mentoria. Hoje, eu não sei quanto eu investi, mas acredito que mais de 200 mil eu já investi em educação. Então, teve mentorias que eu paguei 20 mil. Sem problema nenhum. Sabrina, é 20 mil a mentoria. Ah, eu vou aprender, vai. Então eu vou pagar. E coisas assim focadas, que me trouxesse qualidade de estudo. Eu não tinha medo de investir. E pra mim, isso é que abriu a porta. Porque não adianta você ter um mega de um conhecimento, você estudar a vida toda e nunca executar. Eu sempre fui assim, aprendi, agora eu sei fazer, bora executar. E eu nunca parei. Então, eu abri a minha empresa de consultoria, voltada para empresas, finanças corporativas, e foi um sucesso, assim. Até hoje as empresas ficam alucinadas, porque convenhamos que quase ninguém faz gestão financeira. Falar de gestão financeira hoje ainda é um tabu. Pessoal e corporativo. E aí, eu fiz sociedade com contabilidade, com parcerias, né, para ter a contabilidade para agregar no serviço. Comecei a dar treinamentos e esses treinamentos foram uau. Fiz uma formação em master para ser educadora financeira mesmo. E aí foi algo que agregou muito, porque eu fiz treinamentos daí pro lado pessoal e pro lado profissional. Recebi reconhecimento como a melhor educadora financeira.
E pra mim isso foi demais, assim. Tive muitas premiações nos últimos anos, assim, recebi premiações, não só de cargo, né, de status pelo que eu estava fazendo, mas de faturamento também, mostrando que é possível sim levar qualidade através da educação financeira, é possível sim você mostrar que quando você trabalha a sua mente, entende o teu papel de filha, Deus começa a trabalhar na sua vida. Porque as pessoas hoje têm medo de falar de dinheiro. E tem medo de achar que elas estão se contaminando. Ah, mas não pode. Calma, gente, o dinheiro é bom. O dinheiro abre portas. Hoje, falando de saúde, se nós não temos dinheiro, você vai ser vítima de um sistema que não funciona muito bem. E isso vai sim gerar muitas consequências. Tem pessoas que a gente escuta, ai, tem que esperar morrer para sair a vaga de um leito, talvez. Infelizmente. Mas a educação financeira pode sim ajudar esse leito a sair mais rápido. E as pessoas não têm essa mentalidade e a gente precisa trabalhar isso, né? Então hoje eu não paro, eu não vou parar. Enquanto as pessoas não entenderem a importância de trabalhar a educação financeira, trabalhar a mente, aprender a vender qualquer coisa. Nós nascemos já vendendo. A gente barganha com as nossas mães, com os nossos pais quando é criança. Se você comer, você ganha. Se não comer, não ganha. Se você fizer isso, eu te dou. Se não fizer, não dou. Se não arrumar sua cama, isso. Você tá vendendo. Só que você não tem essa ideia. E as pessoas trouxeram isso. Vender é ruim. Vender, ai, que horror. Eu vender, ai, tenho vergonha. Sendo que você já faz isso desde quando você era criança. Sim. E hoje o teu público é mais voltado pro público feminino, como é que funciona? Você tem a sua consultoria, né? Seu trabalho no... O que mais que você tem de... É tudo voltado para essa área financeira. Eu tenho assim, dentro da empresa de consultorias, nós trabalhamos com todos os tipos de empresa. Atendemos empresas. Então, assim, Sabrina, preciso de uma consultoria financeira para alinhar o setor financeiro da empresa. A gente faz independente da empresa. E preciso da contabilidade, e a gente tem também a contabilidade. Mas não, meu foco é em fazer treinamento para o time de vendas. O time de vendas está ruim, a gente precisa vender mais. Eu entro com o treinamento para vendas. Então, o foco é fazer com que o time venda mais, trabalhar as pessoas do ambiente. Eu tenho um grupo de mentorias de empresárias que é focado só para mulheres. Desenvolvimento de mulheres. Mas por que são mulheres, Sabrina? Eu sou muito cobrada porque os homens querem alguns conteúdos que eu entrego. Mas porque eu vejo assim, a gente tem que tomar um cuidado, né, em relação a muitas coisas que a gente faz, mas eu vejo hoje que Deus tem chamado mulheres para se posicionar em relação ao empreendedorismo. Deus tem chamado mulheres para serem, sim, mães excelentes, esposas maravilhosas e entenderem a gestão de um lar, isso sim, mas também elas podem ter o seu lugar, seja num cargo público, seja dentro da igreja mesmo, não importa. Deus tem isso para nós em relação ao empreendedorismo. Então, a minha mentoria é muito focada para aquela mulher que é mãe, é dona de casa, tem uma vida mega ultra agitada, se sente perdida, se sente que não é capaz. Como eu posso fazer essa mulher ganhar dinheiro sem perder a qualidade de vida e sem perder a excelência no que ela faz? Então, assim, são mulheres. Por quê? Porque homem, gente, o que teu marido tá fazendo? Tá trabalhando. E você tá em casa, cuidando de filho, limpando casa, fazendo milhões de coisas. Mas você queria ganhar dinheiro. Você queria, talvez, ser útil. Que, assim, às vezes a gente não se sente útil só cuidando de uma casa. Então, o que é que eu posso fazer mais? E essas mulheres, elas descobrem algo novo. Elas descobrem que elas podem mais. E esse grupo de empresárias não é, mas eu vou ter que ser uma mega ultra empresária. Se Deus tiver isso para você, amém. Se Deus não tiver, é só uma forma de você ter uma renda a mais dentro da sua casa ou em qualquer lugar que você esteja, mas que você não perca a qualidade de vida. Que você possa olhar para tua família e falar, eu sou útil para minha família, mas eu me sinto importante. Muitas mulheres que fizeram mentoria comigo hoje são mentoras. Por quê? Porque elas entenderam que Deus pode fazer mais através da vida delas. Nelas e através delas. E hoje elas são mentoras. E é muito, muito lindo de ver assim quando ela fala, eu vivi isso, mas hoje eu ajudo mulheres. Então é muito lindo assim, sabe? Ver aquilo que Deus está fazendo. Eu dou algumas palestras em igrejas, voltada para cursos, voltado para finanças também, voltado para time de vendas, porque a nossa igreja também é uma empresa.
né? Onde a gente precisa ali, não só por ter empresários, mas porque a gente precisa ter essa gestão. E quanto melhor o nosso público, a nossa igreja for a nível de mentalidade de prosperidade, a nossa igreja vai crescer muito mais. Então, assim, o povo precisa trabalhar a mente, trabalhar a prosperidade, trabalhar a forma de gestão. E quando eu falo de gestão, não estou falando só de negócios. Gestão das emoções, gestão do seu tempo, do que você faz com o seu tempo. Então, envolve a gestão, né? Isso é muito importante para que a igreja também cresça. E essa mentalidade é que por muito tempo também a igreja, né? A gente o pessoal que estava na igreja deixou, né, de lado, né, essa questão financeira, emocional, às vezes achando que estava se preocupando com o lado espiritual, mas deixando de lado essas questões, né? Na realidade, é um conjunto de coisas e a gente tem que estar bem firmado em todas as áreas, né? Para que as pessoas possam ver a nossa prosperidade em todas as áreas, né? E essa questão financeira é um ponto que pega muito, né? Você que convive aí com muitas mulheres, é um ponto que não só o povo cristão, né? Mas acho que todo mundo acaba deixando a desejar, né? Essa mentalidade. É muito difícil porque, assim, a pessoa que vem de um lugar pobre, de um lugar de miséria, na mentalidade dela é escassez. Não tenho acesso, não consigo. Para quem já vem desse berço, que já tem dinheiro, é tudo muito fácil. Sou herdeira, mas não valoriza, porque não entende o grau de dificuldade para fazer aquele dinheiro. E eu falo assim: ai, Sabrina, mas eu não tenho dinheiro. Eu te ensino a fazer dinheiro, mas você tem que entender o propósito do dinheiro. Não adianta ter dinheiro por ter. Por que você quer ter dinheiro? Ah, não sei, para ter dinheiro. Então eu não vou te ensinar. Não, eu quero ter dinheiro porque eu quero dar uma vida melhor para minha família. Eu quero ter dinheiro porque no final do ano eu posso fazer uma ceia bem bonita para as crianças que são de um orfanato. Eu fiz isso na minha casa há uns 3 anos atrás, acredito. Um orfanato, sempre no final do ano eles fazem alguma ação. E aí me mandaram mensagem perguntando se eu não queria ajudar. Falei, mas é claro que eu quero, né? O que vocês precisam? A gente não tem espaço para fazer e a gente não sabe o que fazer. Mas nós temos muitos padrinhos para ajudar. Então tá bom. O espaço eu cedo, a logística, a decoração, essas coisas a gente dá um jeito. E foram 19 crianças de um orfanato. Nós fizemos uma ceia de Natal para elas, coisa mais linda. E todo mundo teve que comprar presentes mesmo, para dar. E foi lindo, porque eu levei as minhas filhas, no shopping e falei assim: hoje você vai escolher um tênis, você vai escolher uma roupa, você vai escolher tudo. Sério, mãe, é pra você. Então tá bom. Porque lá você escolhia mais ou menos a idade das crianças que você queria. Aí você recebia uma cartinha com o presente que elas queriam. E aí nós pegamos 4 crianças, né? Chegou lá, uma tinha mais ou menos as idades que elas tinham, assim. Mãe, eu gostei desse tênis. Nossa, filha, é muito lindo, a gente vai levar. Então tá bom. E essa blusa também. Eu quero esse kit de maquiagem. Ok. E como eu já sabia, a gente ia bem o presente que a criança queria e nós levamos. Daí eu falei, esses presentes são para as crianças do orfanato. Meu Deus, mãe, sério? Não era para mim? Não. Nossa, que legal. Olha a diferença. Aí nós fizemos uma festa muito linda de Natal e esses presentes foram entregues para essas crianças e assim, tinha uma restrição, né? Não pode tirar foto, não pode falar, não pode fazer muitas coisas, tanto que elas, como criança, nem poderiam estar lá. Mas como eu que estava organizando, eles permitiram, desde que elas não falassem nada a respeito que eu era mãe, que era família e tal, né? Sim. E foi muito lindo porque foi um trabalhar nelas. Elas olharam e falaram, nossa, mãe, que triste, né? Eles não têm pai, não têm presente. E ver isso é muito legal. Porque trabalhou na mente delas. Hoje, se elas fazem dinheiro, porque as minhas filhas fazem dinheiro com 18 e 12 anos. Olha aí. Só para entender que não é sobre dinheiro. Nunca vai ser sobre dinheiro. Então, as pessoas sempre têm o costume de falar, é fácil para você falar. Muito fácil, você tem dinheiro. Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre o acesso. E quando as pessoas entenderem isso, você ganha o game. Então assim, a mentalidade é o ponto para tudo na sua vida. E é isso que a gente precisa ficar ali, ó, na ferida, sabe? Muda sua mentalidade que você vai mudar a sua vida.
Olha, gente, que bênção, Sabrina. Olha, muitos insights aqui, né, gente? Te agradeço demais por estar aqui. Ainda tinha muita coisa para falar, né? Mas infelizmente a gente tá chegando no final. Quero te agradecer e já, né, declarar aí muitas coisas aí na sua vida que muitas pessoas possam se inspirar através da sua vida e junto com você, né? Porque eu acho que é isso, né, Sabrina? Deus nos dá aquilo, né? Mas é para ter pessoas junto, Sim. para poder fazer essa missão junto, né? De mudança mesmo de mentalidade. E te agradeço, mas ó, não acabou. A gente tem um momento aqui que é um bate-bola, tá? Vou te fazer umas perguntas. Tá bom. Daí você vai dizer algumas coisas aí pro pessoal, que aí o pessoal acaba pegando umas dicas boas. Tá bom. Por exemplo, um filme. Você é de assistir filme? Eu gosto. Gosta? Filme ou série você prefere? Depende do momento. Do momento. Fala aí, então, um filme ou uma série aí que você indicaria. Um que você indicaria e um que você achou muito legal que tá assistindo. Tá, uma série que eu gosto muito é que eu sou muito estrategista, né? Então, Suits, pra mim, é uma série que é muito estratégica. Sou louca Amo. pra assistir, é legal. É muito, assim. Pra quem gosta de estratégia, de negociação, para negócios é muito bom, né? E é uma série, assim, que eu já assisti 3 vezes e cada vez que eu assisto é legal porque vem insights novos. Então, eu... Legal. Hoje, o que você vai assistir? Ah, vou assistir de novo. E quantas temporadas tem? Ah, não lembro. É bastante? Mas é bastante. Esse que é o problema, né, menina? É, As coisas são grandes. Mas assim, é uma coisa que flui e é tão gostosa que, né, vai passando Vai e você não vê. Eu não lembro se tem 3 ou 4 temporadas, mas não é tanto assim. Mas a história, a forma da estratégia de negócios, pra quem é do ramo de negócios, é muito legal. Legal. É 2 séries, né, se eu fosse falar. Essa e Billions, que também Billions é Billions. estratégico pra negócios. É 2 séries, assim, que, meu Deus, mudou demais a minha mente em relação a negócio e me ajudou muito a ser mais estratégica. Muito bom, ó, já coloca aí na lista, né, gente? O pessoal do Blessing Show aqui tá com a lista enorme de coisas, quero ver se você vai assistir tudo que o pessoal tá indicando, né? É. Um livro. Livro. Meu Deus, eu tenho Você tantos gosta de livros. ler? Eu tenho muitos livros, muito. Eu amo ler. Livros. Que difícil escolher um só. Mas eu acho que é o Chaves para a Economia do Céu. Foi um livro que eu recebi há muitos anos. Eu não lembro assim a que forma chegou na minha mão esse livro, mas nem sei se existe para vender mais ele. Ele é um livro que tinha, na época tinha uma dificuldade de acesso. E ele chegou na minha mão. E ele fala sobre o ministro das Finanças, sobre a forma como Deus opera nas finanças. E ele foi um livro que eu usei para fazer uma imersão. E é muito tremendo, assim. A pessoa tem que ter muito discernimento para ler ele, porque pega algumas áreas, sabe? Mas eu falo assim que foi a virada de chave para mim em relação à minha vida pessoal e à vida profissional, entendendo em relação às chaves que o Senhor tem para entregar na nossa vida, sabe? Então é Maravilhoso. um livro muito poderoso. Qual que é o nome mesmo? Chaves para a Economia do Céu. Chaves para a Economia do Céu. Já vou ler também. Muito bom. Comida favorita? Lasanha. Amo lasanha. As pessoas olham e falam, nossa, mas você é tão magrinha, não come. Gente, eu amo comer. Amo comer. Com método de bom. Me convida pra qualquer coisa, mas se tiver lasanha, 2 coisas, lasanha e coxinha. Coxinha. Amo. Muito Nossa, bom. você é fitness. Só no status. mas- Porque, gente, amo É, comer. você é mais do doce ou do salgado? Do salgado. Do salgado, eu também. Eu não sou do doce, assim, é muito difícil eu comer doce. Tanto que na minha gestação, quando eu tive diabetes, todo mundo, nossa, mas você come açúcar? Não como. Mas eu amo lasanha. Eu amo macarrão, massa. Eu também gosto muito. Qual a sua massa favorita? Eu gosto de macarrão, Massa gente. geral Qualquer que tem. coisa, o que tiver, é massa eu tô comendo. Só a massa do pão que eu não gosto. Mas o resto eu como tudo. Maravilhoso, muito bom. Uma comida que você não come de jeito nenhum, tem? Uma coisa que eu não como de jeito nenhum, o quê? Mas Ó, a filha tá aqui jogando. são ó. coisas de milho, mas assim, não é nem porque eu não gosto, é porque eu tenho alergia. Ah, E bom aí, saber. quando eu era criança, minha avó fazia milho na espiga e eu comia. Depois de adulta, eu comecei a passar muito mal.
E aí eu só descobri depois de uma crise que eu fui pro hospital. E aí eles falaram, o que que você comeu? Eu falei, eu comi E um deu o quê, né, arroz que Cris? tinha... Aqui é um bate-bola que não é um bate-bola, né? A gente conversa. É, E o que que deu o deu? milho, Mas o qual foi os milho. sintomas? Então, muita dor de estômago, muita náusea, eu passei mal o dia todo, dor de cabeça, uma crise, uma coisa terrível, assim. E aí eu achei que era maionese, coisas que a gente come. Então eu precisei entender o que eu comi. E naquele dia eu só tinha comido um arroz com um milho. Hum, E aí a gente descobriu que é o conservante do milho. Só ah, que eu não fui fazer o teste de tentar comer uma espiga pra ver se eu ia passar mal. é isso que eu Porque eu penso. fiquei 2 dias indo pro Imagina, hospital né? tomando remédio. E aquilo pra mim foi muito terrível. Aí eu falei, não vou fazer o teste. Mas é natural, pois é, mas vai que dá alguma coisa. Uhum, Então eu cortei o milho. Assim, então o milho eu não como, uhum. mas não é por não gostar. Hoje, assim, não posso nem com o cheiro que me faz mal, pra você ter uma ideia. O cheiro do milho me enjoa. Ó, Aham, tive que cortar. bom saber. Então já não. A gente já anota aí quando você conhecer. Quando for pra mentoria lá dessa vida. Vamos lá. Um hobby seu. O que que você gosta de fazer nas Gente, horas vagas? tem duas coisas que eu gosto de fazer. Eu amo dirigir. Amo pegar a estrada. Amo. Se me falar se vai atender um cliente e é 10 horas daqui, eu vou ficar muito feliz. Vou chegar lá sorrindo. Eu amo dirigir. Amo, amo, amo. Quando eu era criança, era muito difícil andar de carro. E eu tinha um sonho, eu me via andando de carro e eu sempre sonhava que eu tava dirigindo. Quando eu fiz 18 anos, eu falei, meu Deus, eu preciso tirar minha carteira. Só que eu não tinha condições. Nenhuma, muito menos um carro. E aí eu falei pra Deus, Deus, bora conversar. Eu quero um carro e quero minha carteira. E Hum. foi muito legal, porque daí eu sei que Deus, ele sempre me dá tudo que eu quero. Passou um tempo ali, uns 2 anos, 3 anos, eu acho, e eu falei pra Deus assim, chegou a hora. Agora eu já consigo pagar a minha carteira, então eu quero minha carteira. Tirei a carteira, mas eu não tinha carro. E aí eu falei, Deus, agora eu quero um carro. E na época ainda meu marido falou assim: ai, você acha que as coisas é tudo simples e fácil? Eu falei, é. Eu tava voltando da igreja, gente. Aquele dia, assim, é bem. Eu tava voltando da igreja e tava chovendo muito aquele dia. E eu tava indo de ônibus. Ainda eu tinha. Era bebê, eu acho. E aí eu falei assim: Deus, eu não aceito estar num ponto de ônibus nesse horário, porque era muito, tipo, era umas 10 horas da noite. E eu morava muito longe. Demorava, tipo, no domingo, 1h30 quase pra chegar em casa. Eu não aceito não ter carro. Eu quero um carro. E eu quero um carro esse mês. E aí meu marido olhou e Eita. falou assim: para com isso, vai ficar brigando com Deus agora. Eu falei: eu quero um carro esse mês. E aí eu falei: Deus, eu não sei como, mas o Senhor provê aí, faz alguma coisa, eu preciso de um carro, porque eu tô indo pra igreja, eu tô servindo. Dentro de um mês, uma amiga minha me liga. Sá, a gente tá com 2 carros, eu não preciso de 2 carros, você não quer comprar um? Falei, minha amiga, eu não tenho dinheiro nem pra nada, vou comprar carro agora, né? Daí ela falou, o que que você quer? Daí eu falei, eu quero carro. Nem sabia que carro era. Eu quero carro, mas eu não sei como é que eu vou pagar. Aí meu esposo trabalhava na época numa empresa e a gente fez um acordo lá pra ele conseguir pegar um dinheiro pra gente dar de entrada no carro. E aí eu assumi as parcelas que ficaram muito pequenas na época, sei lá, R$ 200, né? E aí eu falei, não, agora dá, agora eu consigo. Em 30 dias eu tava com o carro. Ai, mas era Deus. um carro dos sonhos? Não era. Me deu muita dor de cabeça depois, mas Deus me deu um carro. Deus honrou. E daí um dia eu briguei, falei assim, Deus, mas eu quero um carro melhor. Daí, mas você não falou o que você queria. Você falou que queria um carro. Você não falou a marca, a cor, o modelo, você não falou nada. Então agora, seja específica. Mais Ó, específico. Sá, eu já quero aproveitar essa sua fala aí para que você traga uma mensagem para os nossos telespectadores para a gente finalizar sobre isso, sobre você ser específico com Deus, porque eu acho que a tua trajetória toda, depois que você teve o encontro, Sim. você entendeu que você podia falar com teu Pai Celestial e que ele ouvia aquilo que você pedia. E que você tinha que falar você tinha que falar os detalhes e que ele atendia, porque nada é impossível, né, Nada pro é nosso impossível. Deus. Então, deixa uma mensagem aí pros nossos telespectadores. Você é uma pessoa que. Vou voltar a minha fala. Você é filho, é filha. Se posicione como filha, para que o Senhor possa te dar acesso àquilo que é teu por direito. Mas acima de todas as coisas, quando você se colocar na presença de Deus,
Seja específica e detalhista naquilo que você quer, porque Ele escuta. Talvez nesse momento pode parecer que é tudo muito impossível, mas Deus quer te dar o acesso. E para isso você precisa trabalhar a tua mente e entender que nunca vai ser sobre dinheiro. Que benção, Sá. Muito obrigada, viu? Um prazer ter você aqui. Espero que você aí de casa tenha gostado, tenha se inspirado e saiba, nosso Deus, ele é o Deus que tudo pode, ele é o seu Pai e ele tá pronto para atender você. Então, faça também como a Sabrina, seja específico com teu Deus, que ele pode todas as coisas. Espero que você tenha gostado. Esse foi mais um Blessing Show e nos vemos, ó, na semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na Rede Super. Tchau, até o próximo!